Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza, nesta passagem. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim.
permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar e te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atira da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem feito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou, e dispondo-se, cavalgou um jumento, com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Eu quero meditar hoje com vocês sobre o tema: tenha pressa para salvar a sua família. Nenhum de nós aqui, honestamente falando, tem uma família perfeita. É isso mesmo? Alguém aqui tem uma família perfeita? Pode dar o endereço? Se tem, você é uma exceção da humanidade. Então nenhum de nós aqui está fora do alcance desta mensagem. Há famílias muito complicadas, mas muito complicadas. Certa feita eu escutei a seguinte historiazinha: 3 moças chegaram no inferno,
horrorizadas com a situação. Uma pegou o telefone, ligou para a mãe e falou 1 hora, lamentos, queixas, reclamações. Quando foi pagar a ligação telefônica, R$2.000, R$2.000. A segunda, falou mais tempo, falou 2 horas, chorou, reclamou, lamentou. A hora que foi pagar a conta, R$4.000. A terceira falou o dobro das 2 primeiras, falou, reclamou, falou palavrão, falou tanta coisa. Quando foi pagar a conta, o telefonista disse: não, é de graça, não tem nada para pagar não. Mas como não? As outras falaram menos que eu, pagaram tanto assim? Não, é que ligação local aqui é de graça. A casa dela era o próprio inferno. Aqui nós estamos diante de uma situação muito complexa. O contexto aqui é que Samuel acabara de morrer. Saul está numa empreitada contumaz para matar Davi. Davi não tem para onde fugir mais, nem para desertos, nem para cidades, nem para cavernas. E agora Davi está no deserto de Maom. Ali tem um fazendeiro, maior fazendeiro da região. A Bíblia diz que ele era um camarada muito aquinhoado, muito abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E Davi ficou lá nesse deserto, junto com os funcionários dessa fazenda, servindo de muro protetor, para que nenhum terrorista do deserto atacasse esse fazendeiro, ou roubasse suas cabras ou suas ovelhas. E um dia, sabendo que esse fazendeiro Nabal estava tosqueando as ovelhas, Davi escolhe 10 moços para ir à casa de Nabal, falando para Nabal do que ele atendeu aos seus servos, de como cuidou dos seus rebanhos naquele deserto, para que nenhum agravo lhe acontecesse. E Davi, que vivia fugindo do sogro para aqui, para ali, para acolá, sem recursos, sem alimentos, mandou um pedido: olha, o que você tiver na sua mão, nos ajude, dê uma oferta para a gente, nós precisamos de socorro. E quando Nabal escuta essa conversa, esses 10 emissários de Davi, desbarata com eles, maltrata-os, afronta-os, e ainda insolentemente pergunta: mas quem é esse Davi, esse filho de Jessé? É um rebelde que deve ter abandonado o seu senhor, e maltratou os emissários de Davi. Eles retornam a Davi, dão um relatório. O Davi, que já era a essas alturas um homem guerreiro, juntou do seu exército, que eram formados de 600 homens, deixou 200 guardando a bagagem, pegou 400 homens, cada um bota a sua espada, e saíram nessa marcha, com sangue nos olhos, com faca nos dentes, com o seguinte propósito: não vai sobrar ninguém da casa do Nabal, nós vamos matar todo mundo do sexo masculino. E saiu nessa empreitada, quando um jovem, funcionário de Nabal, disse para Abigail: olha, Abigail, a situação está ruim, a família sua vai ser dizimada, vai ser liquidada, o seu marido destratou os emissários de Davi, e ele foi muito ingrato, porque esses homens nos ajudaram, nos protegeram, então faça alguma coisa, porque o seu marido é incomunicável, ele é um filho de Belial, ninguém consegue falar com ele, se tem que fazer uma coisa, faça logo. Diz a Bíblia que Abigail, sem falar com o marido, sábia e discretamente, montou uma estratégia, colocando em cima de jumentos muita comida, muita provisão, e partiu para encontrar Davi e abortar aquela missão assassina. E é no caminho que ela encontra, e ela então se humilha, e ela então faz um discurso de sabedoria e graça, e ela apaga a fúria do rei Davi, e ela aplaca a ira de um exército de homens com espada na mão para matar, e ela reverte a situação e salva a sua família. Quando ela retorna, o maridão era filho de Belial,
incomunicável, está fazendo uma festa de rei sem ser rei, completamente embriagado, e ela não fala nada para ele naquele dia. No outro dia, quando ele já estava livre do álcool, ela conta para ele que a morte estava lavrada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas isso foi interrompido, e diz a Bíblia que o coração dele se petrificou, como se fosse um ataque cardíaco, e ele não se arrependeu. 10 dias depois, Deus mesmo mata, e a mulher que ele não valorizou, foi convidada por Davi para ser sua esposa, e ele que não deu um cabrito sequer para Davi, agora tem que, sem saber, porque estava morto, toda a fazenda, todos os rebanhos agora vão pertencer a Davi, porque Davi vai casar com a viúva. É uma cena interessante, que tem para nós aqui algumas lições que passo a considerar. A primeira lição que eu passo a considerar é que esse casamento era um casamento que tinha tudo para dar certo. Por que esse casamento tinha tudo para dar certo? Primeiro, porque esse marido procedia de uma família nobre e piedosa. Veja comigo o versículo 3b, que diz que ele era da casa de Calebe. Calebe foi um dos 12 espias fiéis a Deus, que entrou na terra prometida, gente de Deus, gente piedosa. E aqui tem um grande risco, irmãos, é de que possa existir um tronco podre de uma raiz boa, alguém cuja família é piedosa, mas se desvia, se afasta dos princípios, corrompe os valores, joga fora o legado, estraga a sua vida e a sua família para frente. Segundo, Nabal possui uma esposa maravilhosa. Olha o verso 3 comigo, está escrito que Abigail, a sua mulher, era sensata e formosa. Agora preste atenção, ela não era formosa e sensata não, ela era sensata e formosa. Em outras palavras, primeiro caráter, primeiro beleza interior, depois beleza exterior. Ela era uma mulher sensata, sóbria, sábia, humilde, corajosa, temente a Deus e mais, muito bonita. Esse homem, além de vir de uma família boa, tinha se casado com uma mulher maravilhosa. Mas em terceiro lugar, notem comigo o versículo 2, este homem era abastado, era rico, era o maior fazendeiro do deserto de Maom. Ou seja, ele vinha de uma boa família, ele tinha uma boa esposa, e ele tinha muitas propriedades, muito dinheiro, ele era um homem rico, diríamos nós que para os padrões ocidentais, tinha tudo para ser uma pessoa muito feliz, constituiu uma família muito feliz. No entanto, esse homem jogou tudo fora, e perdeu a bênção de ter um lar bem-aventurado. Mas em segundo lugar, veja comigo, que esse homem desperdiça suas oportunidades. A primeira coisa que a Bíblia diz, que esse camarada era difícil de comunicação. O versículo 3, diz que o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Tem gente que é dura demais com os de casa, mas é polido com os de fora. Em casa é no tranco, é no tapa, é no grito. Fora de casa mantém a pose. Mas esse não, esse era duro no trato em todo o tempo. Era casca grossa, era lixa grossa. Esse homem, conforme você pode perceber comigo, no verso 25, ele tinha um temperamento insuportável, porque a própria mulher tem que admitir, porque o que significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, é um camarada maluco, quem fica perto dele adoece. Terceiro, esse homem é avarento. O versículo 14 nos informa algo impressionante.
Aliás, versículo 11, olha aí: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e os daria a homens que eu não sei de onde vem. Note que a palavra meu predomina. Avarento, ele tem para ele, não distribui nada, não dá nada, não compartilha nada. É alguém que é amante do dinheiro. Mas mais do que isso, esse cidadão é ingrato. O versículo de número 21, veja você comigo, na parte final: ele me pagou mal por bem. Ele recebeu benefícios de Davi. Davi protegeu os rebanhos dele, protegeu os funcionários dele, e agora, quando Davi precisa de uma ajuda concreta, real, ele nega essa ajuda. Ingrato. Mas mais do que isso, esse homem é um homem que tem mania de grandeza. Olha o versículo 36 comigo: eis que ele fazia em casa um banquete, com um banquete de rei. Ô gente, uma coisa é ser rico, outra coisa é, usando a riqueza, ainda achar que é mais do que é. Porque banquete de rei é banquete de rei. Ele está querendo impressionar. Os banquetes dele não era para se aproveitar, era para se expor, para dizer: eu sou maior que de fato sou. Exibicionista, fanfarrão. Mas mais do que isso, diz o texto, no versículo 36 ainda, que ele estava muito embriagado. Ele era um cidadão completamente fora do controle emocional, mental, para tomar decisões, vencido pelo álcool. Pois bem, o que acontece com isso? Esse camarada tinha tudo para ter uma família feliz, mas estragou tudo, arrebentou com tudo. Primeiro, porque o dinheiro não é suficiente para fazer ninguém feliz. Segundo, porque onde não tem comunicação saudável, a família se arrebenta. Terceiro, porque onde tem, meus amados irmãos, ingratidão, injustiça, aí a bênção de Deus não vem. Não vem. E quarto, porque onde a bebedeira está presente, a lucidez vai embora. E hoje o álcool tem sido um destruidor de casamentos e de famílias. Eu acho que todos vocês conhecem a famosa lenda árabe acerca da parreira de uva. E essa lenda diz que Satanás regou a parreira com o sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando a pessoa começa a beber, ela se sente forte como um leão. Depois, ela acha que ela é bonita como um pavão. Depois, numa outra fase, já começa a fazer macaquice. E termina essa fase na lama, no chiqueiro, como um porco. Quantas pessoas destruídas no mundo de hoje com o álcool? Responsável por 50% dos acidentes de trânsito, dos crimes passionais. Porque muitas famílias destruídas por isso. Pois bem, diante dessa cena, meus amados irmãos, o que fazer para salvar uma família dessa? Hoje de manhã nós falamos sobre as mães, até que ponto elas influenciam os seus filhos, mas até que ponto uma mulher influencia a sua casa, o destino da sua família. E aqui vamos ver o retrato de Abigail. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre essa mulher é que ela é formosa, por dentro e por fora. A segunda coisa que nós aprendemos dessa mulher, à luz do versículo 14, você pode conferir isso comigo, ela é uma mulher acessível à comunicação. Veja você, nesse meio tempo, um
dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. Por que esse rapaz, esse empregado da fazenda, foi conversar com Abigail? Por que não foi direto a Nabal? Ele sabia que Nabal não tinha capacidade de administrar aquela crise, de resolver aquele problema, que contando esse fato para ele, o problema se agravaria. Mas ele vai a quem? Abigail. Ela tem acesso, ela é comunicável, ela é sensata, ela é sábia, ela vai ter um plano para salvar a família de um desastre. A Bíblia diz que ela é sábia. Verso 18 define isso. Então, logo em seguida essa comunicação, então Abigail tomou a toda pressa uma provisão abundante para suprir a necessidade do exército de Davi. Se você conferir comigo o versículo de número 24, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita-te falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Daqui a pouquinho essa mulher é conselheira do rei, essa mulher aplaca a ira de um exército, essa mulher reverte um quadro de sentença de morte sobre a sua família. Sabedoria. Mais do que isso, essa mulher, ela é temente a Deus. Versículo 32, Davi reconhece isso: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Versículo 33, bendita a tua prudência, e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Meus amados irmãos, para salvar a família, é preciso ter prudência, sabedoria, pressa, temor a Deus. Então, dito isto, eu gostaria de tirar daqui algumas lições para o nosso ensino nesta noite. Em primeiro lugar, na hora da crise, não se pode negar o princípio da fidelidade conjugal. Olha comigo o versículo 36, por favor. Você pode ler o verso 33 em voz alta comigo? Toda a igreja, por favor, vamos juntos? Voltou Abigail a Nabal. Só até aqui. Pense em você agora como um conselheiro matrimonial. Chega a dona Abigail. Ela diz: meu marido é filho de Belial, é filho do demônio. Meu marido é rude, casca grossa, não trata bem ninguém. Meu marido é um farrista. Meu marido é um camarada que quer ser mais do que é. Ele dá festa de rei sem ser rei. Meu marido fica chapado, bêbado ao extremo. Você, que conselho daria a dona Abigail? Minha filha, larga esse homem, você está doida? Larga esse cara, larga esse traste, abandona esse homem, arruma outro, recomeça a vida. Não dá futuro não. Você concorda comigo que a maioria dos conselhos que a dona Abigail receberia seria nessa direção? Deixa eu fazer outra pergunta. Agora você, mulher, se coloca no lugar da dona Abigail. Você voltaria para casa tendo um maridão desse? Numa crise dessa? Olha o que o texto diz: voltou Abigail a Nabal. Voltou Abigail a Nabal. Tem muita gente hoje que, diante de uma crise muito menor, começa a negociar seus princípios, começa a negociar seus valores, começa a abandonar princípios e valores. As novelas de hoje diriam: Abigail, olha, você deve arranjar outro homem. A sociedade contemporânea diz: olha, você tem que ter um caso extraconjugal para suprir suas necessidades.
Mas a Bíblia diz: Abigail voltou a Nabal. Princípios não se negociam. Não é a crise que define, são os valores de Deus que permanecem. Segunda lição que nós podemos aprender: na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Meus irmãos, um dos grandes problemas nossos é a lerdeza. Remissos, lentos demais. O problema está aí, o problema está surgindo, o problema está aparecendo, o problema está mostrando a sua carranca, e a gente faz de conta que ele não existe, não quer acreditar que ele existe, ou adia a solução dele. Vamos dar uma olhadinha nos textos para ver como é que ela teve pressa? Aqui no texto há 4 versículos que mostram a pressa de Abigail. Primeiro lugar, versículo 18, confira aí comigo. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, e ela começa a descrever o que ela levou nos jumentos como presente para Davi e os seus homens. A toda pressa. Agora olha o verso 23 comigo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Eu acho que ela deu uma esporada no jumento, falou: vamos embora, bora, corre, né? Pressa para encontrar com o homem, para resolver o problema. Terceiro texto, verso 34, olha aí. Porque, agora é Davi que está falando para ela: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. O cara falou para ela, falou: Abigail, o negócio é grave, é sério, você tem que fazer alguma coisa, e fazer rápido. Não, amanhã a gente resolve isso. Hoje tem festa aqui em casa, meu marido está dando um churrasco, tem muitos convidados, e eu estou precisando cuidar aqui dos nossos convidados. Hoje não dá, amanhã a gente pensa nisso. Amanhã seria tarde demais. Naquela noite o Davi estava vindo com 400 homens armados para matar Nabal, para matar os homens, os meninos, todo o sexo masculino da casa de Nabal. Uma tragédia, uma chacina teria acontecido. Pressa. Olha o verso 42. Agora o problema já está resolvido. O maridão não quis ouvir Deus, não quis saber da repreensão, e o próprio Deus o matou. Agora o Davi manda um recado lá, falou: eu quero que você venha para ser minha esposa. 42. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento, com as 5 moças até encontrar Davi. Uma mulher que tem o quê? Pressa. Eu pergunto a você nesta noite: você tem tido pressa para socorrer sua família, para ajudar a sua família, para ver sua família salva? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que não teve pressa, chamado Eli. Ele viu os problemas acontecendo debaixo da barba dele, dos olhos dele. Seus filhos, ele não corrigiu, ele não exortou, e os filhos morreram. E porque ele não exortou seus filhos, 30.000 homens morreram. Só no segundo período, porque no primeiro foram 4.000, 34.000 pessoas morreram, porque um pai não teve pressa para acertar os problemas da sua casa. Terceira lição que nós aprendemos com Abigail: na hora da crise, é preciso ter uma postura humilde. Olha comigo os versos 23 e 24, por favor. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés. Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Ela poderia ter chegado, mulher de fazendeiro, de um certo poder. Falou: olha, eu vim aqui, Davi, e eu estou vendo você armado, com seus homens armados, eu quero que você vá lá e dê uma boa coça no meu marido, que ele merece. Aquele cara está passando dos limites. Aliás, eu não estou aguentando mais. Ou ela poderia falar: que é isso, Davi? Rapaz, você
é o futuro rei de Israel. Você é rei, Deus constituiu você um príncipe, você tem uma casa que vai permanecer, ou seja, Deus vai te dar uma dinastia permanente. Você, rapaz, com 400 homens para guerrear com um homem só bêbado, que é isso? Que exagero! Põe isso no seu lugar, Davi, recomponha esse homem. Não, ela não foi nem fazendo discurso, nem exibindo uma espécie de correção a Davi. Ela vai humildemente, ela se prostra, ela inclina até o chão, e ela diz: olha, põe a culpa sobre mim. Ela está saindo em defesa de um marido que não merece ser defendido, mas é o seu marido. Seu marido não pode não ser o melhor homem, mas é o seu marido. Sua mulher pode não ser a melhor mulher, mas é a sua mulher. Seus filhos podem não ser os melhores filhos, mas são os seus filhos. Sua família não é perfeita, mas é a sua família. Lute por ela. Lute por ela, tenha pressa para salvar a sua família. Quarta lição, nós aprendemos com Abigail. Na hora da crise, é preciso ter uma atitude de sabedoria, discrição e prudência. Olha o verso de número 33 comigo, por gentileza. Olha o que Davi disse para ela. Pode ler o verso 33 com voz bem alta. Vamos ler o 32 e o 33 juntos? Toda a igreja comigo? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Davi está reconhecendo uma coisa: se Abigail não tivesse abortado a missão assassina que estava no coração dele, o reinado dele estaria maculado, as mãos dele estariam manchadas de sangue inocente. Isso seria uma mácula no seu governo. E Deus usou uma mulher, com a sensatez dela, para impedir uma tragédia, uma chacina. Veja você que na hora das dificuldades da família, foi Abigail que foi procurada. Então me permita uma perguntinha aqui. Quando a coisa pega lá na sua casa, quando a crise chega, quem as pessoas procuram para resolver o problema? Você é uma pessoa acessível? Você é uma pessoa comunicável? Você tem sabedoria? Você tem urgência, humildade para resolver o problema? Agora notem vocês, por gentileza comigo, nos versículos 18 e 19. Aliás, lá no versículo 19, na parte final, na medida que ela está tomando, porque a ordem é: olha, considera o que hás de fazer, porque já o mal está decretado. E aí o versículo 19, a parte B diz assim: porém nada disse ela a seu marido Nabal. Nós chamamos isso de prudência e de discrição. Imagine se Abigail não fosse uma mulher sábia. O que ela faria? Ela ia quebrar o pau com ele. Falei: rapaz, você é irresponsável, né? Coisa está pegando para nossa casa, você está dando churrasco para os outros, está fazendo banquete, está bebendo. Ela teria arrebentado com ele e destruído a sua família. Então tem hora que você deve confrontar, tem hora que você tem que agir. E tem hora que você fala para a pessoa, tem hora que você não fala. Tem hora que o silêncio é o discurso mais eloquente que você pode fazer na vida. Ela não falou nada com ele, nem na ida e nem na volta. Que quando ela volta com o problema resolvido, o maridão está bêbado. E ela não falou nada.
Discrição. Discrição. Outra coisa importante, dos versos 24 a 26, ela faz um discurso planejado, elaborado para Davi, defendendo o reinado de Davi, dizendo como Deus o escolhera e como Deus haveria de firmar a sua casa, a sua dinastia, e ele, rei, tinha que cuidar da imagem deste reino que viera das próprias mãos de Deus, e ele não podia agir como um homem vingativo. Aqui é uma conselheira do rei. E mais, o que ela demonstra mais? O problema do seu marido foi avareza. Eu não vou pegar das minhas ovelhas, das minhas reses que eu imolei para mim, para os meus homens, e dar para quem eu nem sei quem é. E ele sabe quem é assim. Está humilhando Davi. A mulher faz o contrário. Agora, eu peço que você veja comigo, por gentileza, porque ela albardou não um jumento, mas vários jumentos, para levar a comida. Veja você, por gentileza, no verso 18, e pôs sobre jumentos, não é um, são vários, porque tem 600 homens com suas famílias, ela está levando uma provisão farta. O que significa isso? É generosa. Meus irmãos, tem muita gente que é rica, mas não é generosa. Tem gente que retém só para ele, só para ele. Isso era Nabal, mas Abigail não. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente tem que aprender a ser generoso. Se Deus dá para nós mais do que nós precisamos, vamos repartir com quem não tem. Não vamos fechar a nossa casa, a nossa porta, a nossa mão, o nosso bolso, quando alguém de fato necessitado nos pede um socorro. E não é o supérfluo, é para comer, é para sobreviver. Mais do que isso, essa mulher se põe na brecha como pacificadora. Olha comigo, por gentileza, o verso 26. Verso 26, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Ela está sendo o agente, o instrumento, mas quem está fazendo o rei parar de pensar em morte, não é ela, é o Senhor. Mas notem vocês ainda, no verso 28, o que está escrito: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela não está acalmando só agora não, ela está acalmando para o futuro. Ela é o quê? Uma pacificadora. Qual o resultado desta industriosa orientação que ela dá ao rei? O resultado está aqui. Ela é elogiada no verso 33, benditas seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma. Deus é exaltado, versículo 32, então Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel. Terceiro, o mal é estancado, no verso 33, que hoje me impediu, me tolheu de derramar sangue. E quarto, a paz é estabelecida, no verso 35, Davi disse: sobe em paz a tua casa. Uma tragédia é evitada por uma mulher que age com sabedoria. Então, eu quero já fechar para dizer para você 3 coisas. Primeiro, na hora da crise, é preciso colocar sua confiança em Deus. Versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido. Em quem ela está confiando para resolver o problema? O Senhor. Ela poderia confiar no dinheiro dela. Ela era esposa do maior fazendeiro da região. E disse: olha, Davi, se você abortar essa missão assassina,
eu vou trabalhar para que você, ficando aqui no deserto de Maom, nunca mais falte provisão para você. Dinheiro não nos falta, recurso não nos falta. Eu vou confiar no meu dinheiro, vou criar uma estratégia para confiar no dinheiro. Não, ela não fez isso. Ela poderia também confiar na beleza dela, era uma mulher muito bonita. E o Davi, mesmo com faca nos dentes e com sangue nos olhos, percebeu que ela era uma mulher bonita, por dentro e por fora. Tanto é fato que quando ela ficou viúva, ele não esperou muito tempo para não surgir outro candidato. O cara é esperto. Ela colocou sua confiança exclusivamente no Senhor. No Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, como é que termina essa história? Termina essa história que o Davi acalmou o coração, os 400 homens acalmaram o coração. Em vez de continuar a jornada para matar o Nabal e a sua família, eles receberam os presentes, foram degustar os aperitivos que ela tinha preparado para eles, e ele dá uma ordem para ela. Qual é a ordem que ele dá para ela? Sobe em paz à tua casa, fique tranquila, eu não sou uma ameaça mais para a sua família, sobe em paz. Ela chega, o cara está bêbado, ela não fala nada. No outro dia, ela vai dizer para ele o que aconteceu. E diz a Bíblia que o coração dele se amorteceu e ficou ele como uma pedra. Os estudiosos dizem que ele teve um ataque cardíaco. O medo, o pânico. Mas não o arrependimento. 10 dias ele não se quebrantou, duro no trato, filho de Belial, não emendou seus caminhos. Então uma frase muito pesada, no versículo 38, você pode ler o 38 comigo, vamos juntos? Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Quando este morreu, o Davi mandou falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. E algumas cenas até engraçadas, porque o cara que não quer dar um cabrito, uma ovelha, para atender à fome de um exército que está fugindo do rei Saul, que cuidou de todo o rebanho, agora o Davi, que não recebeu nem um cabrito, é o dono da fazenda. É o dono da fazenda. Ele casa com a viúva, que é a proprietária de tudo. E quando você vai ler nas entrelinhas, pastor Erivaldo, dessa saga de Davi, das fugas de Saul, foi exatamente esse fato aqui que dá para Davi a sustentação, ainda nas suas fugas do Saul. Porque agora ele tem, no mínimo, provisão. E Abigail, que era mulher de um homem bêbado, de um homem filho de Belial, de um homem rude no trato, agora se casa com o rei de Israel, o maior rei de Israel, e vai ser mãe de príncipes. Deus reverteu o quadro. Deus virou a mesa da história. Deus recompensou Abigail. Eu quero agora orar com vocês. E a palavra de Deus para você hoje é: volta em paz para a tua casa. Volta em paz para a tua casa. Não desista da sua família, não. Não negocie princípios, não. Tenha pressa para salvar a sua família. Pressa, urgência. Tem alguém aqui precisando de uma intervenção de Deus na sua casa? A mão de Deus agir com muita pressa na sua família? Se você deseja isso na sua vida, na sua casa, na sua família, se você tem alguém na sua família que está vivendo
em grande risco espiritual. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. Se é isso que você deseja, pontualmente, eu queria que você ficasse de pé, onde você está. Só os que têm alguma causa, quer dizer, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha casa, na minha família. Ó Deus bendito, acabamos de ouvir a Tua palavra. Esta narrativa bíblica, esta história de uma família que estava na iminência de ser eliminada, e que pela prudência de uma mulher, pela pressa de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, a situação foi revertida, e ela pôde voltar em paz para sua casa. Ó meu Deus, Tu conheces cada pessoa que está aqui hoje, cada marido, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces a nossa casa, Tu conheces a nossa parentela. Tu sabes aqueles que estão à nossa volta, que são sangue do nosso sangue, passando tantas lutas, tantos dramas, tantas angústias, tantos pesares, ou talvez com o coração endurecido ao Evangelho. Pedimos-te, Deus, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da nossa família. Restaura, Senhor, salva, Senhor, perdoa, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Não permita que nós venhamos a nos endurecer à voz do Teu Espírito, Senhor. Não permita que haja Nabais na nossa geração, Senhor, por amor do Teu nome, para que a nossa casa seja salva, liberta, transformada pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida nesta noite. Bendito é o Teu nome por aqueles que estão nos acompanhando hoje de forma virtual. Onde cada um estiver, meu Deus, põe a Tua bênção lá na casa de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.